Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de agora será o vídeo de história. Então, lá na página 138, nós estaremos vendo o zoom cultural. Nesta aula, nós vamos conhecer diferentes calendários. Que dia é hoje? Será que todos no mundo responderiam essa pergunta da mesma maneira? Não, pois existem diferentes formas de contar o tempo. Logo, existem diferentes calendários. Então, a gente indo para o nosso glossário, o calendário é um sistema de contagem do tempo elaborado a partir de acordos entre pessoas que compartilham as mesmas características culturais. Vamos conhecer os calendários judaicos, muçulmanos e cristãos. Então, judaico, muçulmano e cristão. Todos eles são ligados a motivos religiosos. E nenhuma dessas formas de contar o tempo é melhor ou pior do que outra. São apenas exemplos de culturas diferentes. Então, gente, um ponto muito importante para essa aula é que não existe um certo ou errado, e sim o acordo entre pessoas daquela cultura. É muito importante a gente saber respeitar essas diferenças, tá bom? Então, quando nós pensamos nas diferenças entre esses três grupos religiosos, nós conseguimos também ver que cada uma desses grupos, eles possuem as características, peculiaridades culturais e sociais deles mesmos. Então, nós conseguimos organizar em três fotografias, né? As três fotografias que o livro trouxe pra gente, essas culturas. Então, ó, quando nós observamos a primeira fotografia, olha a legenda. O calendário cristão conta o ano 1 a partir do nascimento de Jesus Cristo. O Natal, por exemplo, é uma das comemorações do calendário cristão. Na imagem é possível observar a Praça da Manjedoura, em Belém, onde se acredita que Jesus nasceu. Então, a primeira fotografia, a árvore de Natal, enfim, para o Natal. Segunda fotografia. No calendário judaico, o ano 1 é quando os judeus consideram que o mundo foi criado, ou seja, há 3.761 anos. Eles comemoram o Rosh Hashanah, ano judaico, de muitas maneiras. Uma delas é rezando diante do Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus em Israel. Então, essa é uma maneira também deles comemorarem. O terceiro calendário é o calendário muçulmano. O ano 1 começou quando o líder sagrado Maomé fugiu de Meca para Medina. Apesar de não comemorar o ano novo, os muçulmanos de diversos países, como Paquistão, realizam procissões durante o primeiro mês do ano, o Muharram. Então, olha só eles fazendo a procissão deles. Na página 139, nós temos os três calendários e o modo como eles organizam o tempo. Enquanto o calendário cristão tem entre 365 e 366 dias, o calendário judaico tem entre 353 e 355 dias. E o muçulmano entre 354 e 355 dias. Por isso, não é possível estabelecer uma comparação exata entre as datas dos três calendários, mas apenas aproximações. Por exemplo, o ano de 2007 do calendário cristão corresponde aproximadamente ao ano
1428 do calendário muçulmano. Voltando ao nosso calendário, o cristão, vimos que tem início no ano 1, data do nascimento de Jesus Cristo. Assim, todos os anos que vieram antes disso são seguidos da indicação A e C. O que é esse A e C? Esse A e C são os anos antes de Cristo. Os anos que vieram depois são indicados com o D e o C. Por quê, Pro? Porque é depois de Cristo. Gente, essas siglas aqui, elas são muito importantes na matéria de história. Porque através de quando vocês conhecem essa sigla, fica mais fácil quando vocês forem ler acontecimentos históricos, de saberem, de se localizarem no tempo. Então, toda vez que tiver um A e um C, eu vou dar até um zoom aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Toda vez que tiver um A e um C, desta maneira aqui, ó, será antes de Cristo. E toda vez que tiver um D e um C, será depois. Combinado? Então, ó, falando nisso, segundo a crença cristã, Jesus Cristo nasceu no ano 1. Qual é o ano aproximado do seu nascimento para A, uma pessoa de crença judaica, B, uma pessoa da crença muçulmana? Então, como que a gente faz? Olha aqui, esse pergaminho aqui em cima. Um ano depois de Cristo aqui. Esse daqui foi antes. Então, se um aqui é para Cristo, no calendário judaico, quantos anos? 3.761. Já o muçulmano, menos 140. Ok? Por quê, Pro? Porque o 1 depois de Cristo é aqui no calendário cristão. O 1 para o judaico é aqui, que é a criação do mundo para eles. E o 1 para os muçulmanos, que é quando acontece a fuga, é aqui. Então, quando Cristo nasceu para os cristãos, é 640 anos antes para os muçulmanos. E para os judaicos, é 3.761 depois, ok? 2. Você conhece algum outro calendário diferente do cristão, do judaico, do muçulmano? Qual? Conta aqui para mim, por favor. 3. Na sua opinião, alguns desses calendários podem ser considerados errados? Justifique. Então, lembrando que a gente conversou no começo da aula, combinado? Vocês irão fazer agora, sozinhos em casa, o Lendo Mundo. Então, vocês vão ler aqui, ó, essa história do Titã e da Aurora. E vocês irão fazer as atividades da página 141. Combinado? Então, façam, que na próxima aula Pro traz a correção dessas páginas com vocês. Um super beijo e um ótimo dia para vocês. Até o próximo vídeo.